Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, hoje fazendo a nossa live, trabalho presencial, como diz o Dr. Sérgio, um trabalho híbrido, que aqueles que não podem vir e que querem curtir em casa estão podendo ver o nosso Evangelho com palestra, com vibração, com oração da casa de cada um deles, né? E também podem colocar no chat da live as pessoas para quem eles querem vibrar, né? Porque vocês aqui têm os papeizinhos aqui, vocês podem pôr nas caixas. Quem está em casa não tem essa possibilidade, mas aí pode pôr os nomes no chat da live e todos eles receberão as vibrações necessárias para cada um, para as suas necessidades, né? Então, estamos aqui hoje para apoiar o nosso querido amigo Mário, grande professor Mário, que vai fazer a palestra para nós. E nós vamos então fazer a nossa prece de abertura para que possamos nos tranquilizar, mentalizar o nosso Mestre Jesus, elevarmos o nosso pensamento, nos desligarmos das nossas preocupações, da nossa correria do dia a dia, para que a gente possa se preparar para receber tudo aquilo que já foi preparado pelas equipes do Plano Maior da Espiritualidade desde as primeiras horas da manhã deste dia, com a equipe do Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Corrente Azul, Veneráveis da China, Corrente dos Hindus, dos Egipcianos, das Irmãs de Coração de Maria. E nós fazendo a nossa parte, desligando os nossos celulares, não nos preocupando com o nosso ambiente de trabalho, ou com o jantar que nós vamos fazer depois do trabalho, e nós vamos realmente buscar na figura excelsa do Mestre Jesus aquilo que aqui nós viemos buscar, em termos de saúde, de equilíbrio emocional, espiritual, para que a gente possa seguir em frente na nossa jornada, cada dia melhores, cada dia mais fortalecidos na fé do nosso Mestre Maior. E que Deus Pai possa nos abençoar, Deus Pai possa nos iluminar o nosso querido Mário para a palestra que ele vai fazer para nós. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Depois eu volto para fazer as vibrações, vocês não se livram de mim, não. Boa noite. O Rui já está sendo verificado, então estou me acalmando para poder falar. Sejam todos bem-vindos. O tema hoje é Que Despertas? Aí é bom, hein? Vamos começar falando dele assim. Jesus, quando ressuscitou, levou seus discípulos para um lugar calmo para conversar. E na conversa entre os discípulos, de repente, ele se virou para Pedro e perguntou assim: Tu me amas? E o Pedro respondeu: Tu sabes que te amo, mestre. E continuou a conversa e de repente voltou para Pedro de novo e falou: Tu me amas mais do que estes? E Pedro disse assim: Mestre, tu sabes que te amo. E continuou a conversa, continuou a conversa. Então, de repente ele virou para Pedro pela terceira vez e perguntou: Pedro, tu me amas mais do que tudo? E Pedro respondeu em lágrimas: Mestre, tu que tudo sabes, sabe que eu te amo. Na filosofia grega, existem 3 níveis, alguns dizem 4 níveis de amor. Um amor que chama amor eros, é aquele amor da paixão, da atração, aquele que se não sobe de nível, ele se acaba, ele termina. O outro nível de amor é o chamado filio ou filia. E tem um outro nível de amor mais elevado que se chama ágape. Entre o filio e o ágape existe um que chama storge. Esse amor é o amor filial, é aquele de pai para filho, de irmão para irmão. E o ágape é o amor divino, é aquele que simplesmente se ama sem interesse nenhum. É o amor que o Cristo
depositava em todos. Quando Jesus pergunta para Pedro essas três perguntas, Pedro negou 3 vezes, depois afirmou o seu amor por 3 vezes. Ele fez a primeira pergunta no amor filho, a segunda pergunta, a resposta de Pedro foi no amor storage, e a terceira resposta de Pedro foi no amor ágape, em lágrimas, declarando seu amor. Mário, o que tem a ver tudo isso que você está falando com o que despertas? Porque nós não estamos no mundo sem criar impacto nenhum com aqueles com quem a gente convive. E esse impacto, ele é gerado pela própria natureza humana nossa de estar em constante convívio, em constante interação. E o que é isso? Como que a minha presença impacta ou desperta em alguém alguma coisa? Como que as minhas atitudes despertam em alguém alguma coisa? Como que os meus pensamentos despertam em alguém ou em mim mesmo alguma coisa? Então, o que despertas é uma reflexão que Emmanuel faz sobre um versículo do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. E ele diz assim o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas. Camilhas eram macas, camas pequenas. Para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Contei Pedro, porque como ele negou 3 vezes a Jesus, ele afirmou o seu amor. Ali iniciou o processo de transformação de Pedro. Então, como diz o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, diz que só a sombra de Pedro já trazia paz de espírito para aqueles a quem ele amparava, a quem ele atendia, a quem ele cuidava, a partir da sua transformação. Então, Emmanuel, ele é muito sutil nas suas reflexões, porque ele trabalha com perguntas que despertas e outras reflexões que ele faz. Então, como eu falei de amor, Pedro desenvolveu nele um ser, o Pedro que era um pescador bruto, até grosseiro, desenvolveu nele tal nível de amor, tal nível de aceitação aos ensinamentos do Cristo, que a sua sombra já trazia paz de espírito às multidões. E aí é interessante a gente entender a simbologia da palavra sombra nesse texto. Porque sombra nos remete ao quê? Nos remete a um local tranquilo, refrescante, onde você pode se acalmar, onde você pode descansar. Então, essa simbologia de sombra, escrita em Atos, traz exatamente aquilo que Pedro levava para aqueles que eram os seus acolhidos, às multidões. Então, Jesus, colocando aquelas perguntas a Pedro, ele demonstrou ali, primeiro, Jesus não tinha rancor de ninguém, nem daqueles que os maltrataram, que o maltratou, ele tinha rancor. Mas para mostrar para Pedro que o seu deslize em negação, em momento algum, tirou toda a confiança que Jesus tinha nele. Tanto é que Jesus, antes de partir definitivamente do plano espiritual, disse que um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas, Mário, o novo mandamento ele deixa, mas que ameis uns aos outros, isso não está na lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual é então o novo mandamento? Como eu vos amei. E amar alguém como Jesus nos amou, como nos ama, é um exercício que nós vamos ter que fazer por muitas encarnações. Porque o orgulho, a vaidade, isso nos impede de, muitas vezes, exteriorizar o próprio amor que nós sentimos dentro da gente. Eu estou falando em amor por quê? Porque é o sentimento mais nobre que nós podemos ter por qualquer pessoa, por qualquer ser. E ele faz com que, num ambiente que a gente entre vibrando o amor,
você desperta, que despertas, né? Desperta àqueles que estão convivendo no ambiente uma situação de paz, uma situação de tranquilidade, uma situação de confiança, uma situação de esperança. Então, nós precisamos o quê? Pensar muito nas nossas atitudes, na nossa postura, nas nossas ações, no vigiar o nosso pensamento, porque tudo que existe materializado um dia foi pensado, né? Então, essa cadeira alguém pensou.